seguinte: pastor, eu tenho muitas dúvidas com respeito à questão do livre-arbítrio. Porque algumas pessoas dizem que a salvação é obra soberana de Deus, que é Deus quem nos escolhe. Mas eu fico na dúvida, por exemplo, quando eu leio João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por exemplo, o ladrão da cruz foi ele que decidiu. Como é que fica essa questão do livre-arbítrio? Bom, muito obrigado, primeiramente, pela pergunta. Vamos esclarecer algumas coisas. Hoje, o termo livre-arbítrio não deveria ser usado no sentido teológico que tem na Bíblia. Por exemplo, o que é livre-arbítrio? É a capacidade de escolher entre o bem e o mal e ter o poder de efetivá-lo. Nós não temos mais livre-arbítrio desde que Adão pecou. Por exemplo, se você e eu tomarmos hoje a decisão, a partir de hoje eu não peco mais, conseguiria eu levar a cabo essa decisão? Claro que não. Hoje, toda a inclinação do nosso coração é para o pecado. A Bíblia chega a dizer que o homem, no seu estado natural, está morto nos seus delitos e pecados. Então, é Deus quem nos escolhe, porque jamais o escolheríamos. É Deus quem nos amou primeiro, do contrário, nós jamais o amaríamos. É Deus quem nos chama irresistivelmente. Agora, é claro que Deus não nos trata como um robô. Nós somos um ser humano, racional. Quando você se arrepende e crê, é porque o próprio Deus já agiu em você, porque é Ele quem dá o arrependimento para a vida e Ele quem dá a fé salvadora. Então, é Ele quem opera em nós tanto querer quanto realizar. É maravilhoso saber que Deus, sendo soberano, nos deu vida, nos atraiu para Ele com cordas de amor, tirando o tampão dos nossos ouvidos, a venda dos nossos olhos, tirando o nosso coração de pedra e nos dando um coração de carne. Deus é soberano na obra da salvação. Segunda pergunta. Pastor, o mundo está parecendo um barril de pólvora. Tensões em todos os continentes. Uma onda de cristofobia varre o mundo. O que devemos fazer? Ficar acuados? Nos encolher? Como podemos reagir a esta situação? Bom, primeiramente eu quero parabenizá-lo pela constatação. É isso mesmo, o mundo está virando um barril de pólvora. As nações estão em grande angústia e perplexidade. Os continentes todos estão vivendo esse drama da violência, das ideologias nocivas, perigosas, a intolerância religiosa, a secularização, o ateísmo, né? A cristofobia, cristãos sendo presos, torturados e mortos, a perseguição ideológica, o marxismo cultural, a tentativa de se desconstruir a família, os valores morais, os princípios. Nós estamos assistindo isso todo dia, no parlamento, nas cortes, nos palácios, na imprensa, na mídia. A cristofobia é um fato, é uma realidade. No Brasil, na América Latina, na Europa, na Ásia, na América do Norte. Isso é um fato. Não se pode mais ler um texto da Bíblia, não se pode mais fazer uma oração em países que outrora eram protestantes. Tem-se tirado os símbolos do cristianismo. Tem-se proibido, por exemplo, comemorar o Dia dos Pais e das Mães, porque a ideologia de gênero está sendo empurrada goela abaixo. O que fazer? Encolher? Acovardar-se? Não. A perseguição nunca enfraqueceu a igreja, nem trouxe arrefecimento para a igreja. É nesta hora de cristofobia, de perseguição, seja física, seja ideológica, seja conceitual, seja de que ordem for, é que a igreja, no poder do Espírito Santo, deve pregar com
ousadia e intrepidez. Foi isso que a igreja primitiva fez. E ela, em poucas décadas, dominou o mundo, alcançou o mundo, transtornou o mundo. Nós não somos daqueles que transtornam a sociedade para o mal, mas nós devemos levantar a bandeira do Evangelho, apesar de toda a hostilidade do mundo. Outra pergunta, a última pergunta do programa. Pastor, todos os dias surgem novas igrejas. Todas dizem que são uma igreja verdadeira. Como eu posso saber a diferença entre uma igreja verdadeira e uma seita perniciosa? Quais são as marcas da verdadeira igreja? Muito obrigado por esta pergunta. É fato isso. Surgem 5 novas religiões por dia. Todo dia, toda hora. É só você andar em São Paulo, toda esquina tem uma igreja com placa diferente, com nomes diferentes, alguns até muito esquisitos. Todas elas pregando e dizendo que elas são a expressão da verdade, pregando a verdade, que são a igreja verdadeira. Como é que você pode discernir o que é verdadeiro e o que é falso? Como é que você pode saber se uma igreja é uma seita e não uma igreja verdadeira? Bom, lá atrás, os reformadores disseram que uma igreja verdadeira tem 3 marcas. Primeiro, ela prega com fidelidade a palavra de Deus. Hoje você pensa bem, a palavra de Deus está sendo pregada, mas está sendo pregada com fidelidade? Porque até o diabo usou a Bíblia, as seitas usam a Bíblia, mas distorcem, mas não interpretam corretamente. Então cuidado, muito cuidado, para que você não encontre aí o veneno na panela. Mensagens talvez eloquentes, talvez sensacionais, mas não são bíblicas, não são fiéis. Então, se não prega a palavra de Deus, não é verdadeira. Segundo, uma igreja verdadeira administra os sacramentos corretamente. Nós temos só 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia. A maneira como as pessoas são recebidas na igreja e a maneira como as pessoas são alimentadas espiritualmente na igreja. Uma igreja bíblica, verdadeira, ela administra corretamente os sacramentos. Terceiro, uma igreja verdadeira aplica a disciplina bíblica com firmeza e com misericórdia. Uma igreja que não tem disciplina, que vale tudo, que pode tudo, que nada tem nada a ver, que não se fala sobre pecado e se abre espaço para que o pecado possa entrar na igreja, porque agora é assim, todo mundo faz, não tem problema. Prova não ser uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira é santa. Ela zela pela santidade de seus membros. Por isso aplica a disciplina bíblica com firmeza, mas com misericórdia, com muito amor, para a restauração dos faltosos e para prevenir aqueles que estão na igreja, para que não caiam nesta teia perigosa, sutil do pecado. A solidão tem me atormentado. Como eu posso vencer esse drama da solidão na minha vida? Eu já sou um homem de 40 anos, eu nunca tive uma namorada. Na verdade, eu preciso de ajuda. O que eu faço? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a coragem da sua pergunta. De fato, a solidão é cruel. E eu quero dizer para você, de início, que a solidão não é o projeto de Deus na nossa vida. Foi Deus quem disse, não é bom que o homem esteja só. Há 2 tipos de solidão, uma positiva, a outra negativa. A positiva é aquela solidão do recolhimento, da meditação, onde você se afasta do burburinho da multidão e você vai para o seu quarto, fecha a porta, dobra os seus joelhos, abra a sua Bíblia, ora, medita. Essa solidão, Jesus a buscou para refazer suas forças,
E sempre que ele saía para um período de oração solitária, o poder de Deus estava sobre ele para realizar curas e prodígios. Nós precisamos de reabastecer nossa alma. Mas há uma solidão negativa, que é aquela em que nós nos isolamos. Nós entramos numa caverna, num casulo, e ficamos com medo de nos relacionar com outras pessoas. Talvez por um complexo de inferioridade, por uma autoestima achatada. E eu quero dizer a você que se você tem 40 anos e nunca teve uma namorada, é hora de você sair desse casulo. Se você quer construir uma família, se você quer se casar, é hora de você conhecer pessoas, frequentar a igreja, sair com seus amigos. Não estou falando sair para fazer coisa errada, não. Sair para um bom bate-papo, comer uma pizza, relacionar-se com as pessoas. Caminhe nessa direção. Você precisa romper isso, esse medo, essa insegurança. E tenho certeza de que você há de encontrar uma pessoa a quem você vai amar e vai ter seu amor correspondido, para construir uma família, para ter um casamento feliz, para ter filhos abençoados, para ter uma família que vai amar você e você vai cuidar dela. Então, que Deus abençoe você. É hora de sair do casulo, hein? É hora de sair para viver a vida. Segunda pergunta. Pastor, qual é a posição do cristão sobre fazer justiça própria, ou seja, com as próprias mãos? Um cristão pode tomar em suas mãos vingança? Bom, a Bíblia nos ensina que a vingança pertence a Deus. Deus instituiu o Estado aparelhado com a justiça para ser este braço da retribuição a quem faz o mal. Então, por exemplo, se alguém tira a vida do seu próximo, não é você que vai lá e tira a vida da outra pessoa, como membro da família. Se alguém vai lá e tira de você um bem que você tem, não é você quem vai lá e faz a vingança. Não. Deus instituiu o Estado para fazer isso. Então, o Estado precisa promover o bem e coibir o mal. Então, é o Estado que vai prender, é o Estado que vai julgar, é o Estado que vai condenar, com seu aparelhamento jurídico. Agora, pessoalmente, nós não podemos fazer isso. O que a Bíblia me diz é que se o inimigo te ferir uma face, dê a outra. Se forçar você uma milha, vai duas. Você deve pagar o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Este é o ensino das Escrituras. A terceira e última pergunta é, pastor, há muitas pessoas questionando se a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente. A Bíblia precisa ser atualizada para dar resposta às novas demandas da sociedade contemporânea? Bom, todo cristão tem como máxima, tem como pilar central da sua fé, que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível e suficiente. A Bíblia não precisa de upgrade, não precisa de atualização. A Bíblia não precisa se curvar à cultura para mudar a sua mensagem, para acolher as mudanças que a sociedade vai impondo. A Bíblia não pode ser usada, manipulada para diminuir a força da sua mensagem. Por exemplo, para acolher essa questão da ideologia de gênero. Não, a Bíblia é a mesma. O que foi pecado ontem é pecado hoje, vai ser pecado amanhã. Não adianta a gente querer maquiar as coisas. Não adianta a gente querer relativizar a Bíblia para acolher o pecado dentro da igreja. Não.
Deus não mudou, sua palavra não mudou. Nenhum i, nenhum tio vai passar. Passa o céu, passa a terra, a palavra de Deus não vai passar. Então, não é a cultura que julga a Bíblia, é a Bíblia que julga a cultura. Não é a cultura que está acima da Bíblia, para que a Bíblia se relativize e a cultura prevaleça. Não, absolutamente não. Deus nunca mudou, nem vai mudar. Ele é imutável, sua palavra é eterna. E nós não podemos entrar por esse atalho perigoso e escorregadio que vai desembocar na apostasia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a bigorna de Deus que quebra o martelo de todos os críticos. Ela tem prevalecido sobre a intolerância, as fogueiras da intolerância, sobre o ácido dos críticos e permanecida impávida e vitoriosa em todas as batalhas. Ela é a palavra de Deus. Bom, este é o programa Trocando Ideias. Se você tem suas perguntas, mande para nós, que teremos muita alegria em respondê-las aqui. Eu gostaria agora de encerrar fazendo um convite a você para você vir conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Se você mora na região metropolitana de São Paulo, ela pode ser a sua igreja. Você que está talvez aí afastado ou desigrejado, venha participar com a gente. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar a vida da igreja pela IPP-TV, seguindo o canal do YouTube da igreja. Todo o acervo nosso está lá, mensagens, palestras, estudos bíblicos e mais. Na IPP-TV você tem uma programação 24 horas por dia, 7 dias da semana, para todas as faixas etárias. Vai ser uma grande bênção, certamente, para a sua vida. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua família e eu espero você no próximo programa, se Deus quiser. Até lá, um grande abraço.